Naruto foi muito nerfado durante a Quarta Guerra Ninja. É fato que, quando o personagem se torna muito poderoso em relação aos demais, fica extremamente difícil trabalhar com ele, visto que a história precisa continuar, o que implica ter planos para outros personagens, que devem continuar vivos e não podem ser derrotados. Em Naruto, um caso bem forte em relação a isso acontece com o próprio Naruto, após ele conseguir o modo Kurama, ou como chamam, modo Kurama 2. Isso lá durante a Quarta Guerra Ninja. A essa altura, tanto a velocidade quanto a força física do Naruto eram demais para os outros, o que dificultava mantê-lo em batalha sem que tudo fosse resolvido rápido demais. Isso é algo que aconteceu com vários personagens da obra. No entanto, o Naruto acaba tendo um dos casos mais evidentes. Um personagem que podemos usar como exemplo é o quarto Hokage, que se declarava o ninja mais veloz da época, pelo menos entre os que ele conhecia. Se analisarmos sua batalha contra Madara, ela irá se resumir da seguinte maneira: Hokage vai para cima sem usar o máximo do manto Yoroi, que os fãs chamam de manto Yoroi nível 1 para diferenciá-lo, sendo nível 1 e nível 2, que é quando ele usa o máximo do manto Raiton. É possível perceber a diferença pela quantidade de eletricidade que sai do corpo dele e também pelo cabelo, que fica espetado para cima quando ele está no nível 2. Essa diferença de poder existe, pois o próprio Hokage destaca de vez em quando. Continuando, no Yoroi 1, Hokage avança para cima do Madara e o acerta. Madara se defende com o braço, mas é algo que eu sempre falo: se defender com o braço em Naruto é extremamente comum, mesmo quando há uma diferença colossal de velocidade. Não é algo que o autor fez pensando em enaltecer a velocidade de quem se defendeu. Temos, por exemplo, o momento em que o Hokage luta contra o time Taka. Mesmo com os integrantes do time Taka conhecendo a velocidade uns dos outros, Suigetsu afirma que o Hokage era muito veloz. Nesse mesmo momento, mesmo com o Jugo transformado, ele fica espantado com a velocidade. É um momento pensado pelo autor para destacar a velocidade absurda do Hokage. Mesmo com tudo isso, mesmo com o Hokage se aproximando a centímetros de Jugo, ao ponto de Jugo sequer conseguir se mover, e a cena demonstrando a superioridade do Hokage em velocidade tanto em citação quanto por feito, mesmo com tudo isso, Jugo consegue mover o braço e se defender. Se analisarmos a fundo, considerando a superioridade do Hokage e o quão próximo ele estava de acertá-lo, em comparação ao braço do Jugo mais distante, podemos concluir que não fez sentido Jugo ter se defendido, mas isso realmente não faz sentido. O autor não fez esses momentos para enaltecer a velocidade do personagem ao se defender com o braço. Ele não fez isso pensando que alguém no futuro usaria esse momento para defender em um debate a velocidade do Jugo. Se Jugo tivesse trocado golpes com ele, aí seria outra história. Mas aqui, o foco é enaltecer a velocidade do Hokage, e só, que deixa o Jugo espantado e o manda para longe. Portanto, não use esses momentos de defesa com o braço para, em um debate, defender a velocidade de um ninja, pois isso é extremamente comum na obra, mesmo quando há uma grande diferença de velocidade entre os personagens. O próprio Madara faz questão de destacar, ao ser acertado, que o Hokage era veloz. Ele fala mais de uma vez isso. Madara é o tipo de cara que menospreza quem está abaixo dele, então ele não reconheceria a velocidade do Hokage se ela não fosse digna de reconhecimento. Depois disso, Hokage combina sua velocidade com o Onoki e o deixa mais leve, aumentando sua velocidade drasticamente. Se o Hokage já era veloz demais antes, agora ele se tornaria imbatível. Ele acerta o Madara nas duas vezes que vimos essa combinação. Importante dizer que Madara já estava com o Susanoo. Mas por que eu decidi mencionar o Hokage? Porque a partir do momento em que a velocidade do Hokage, sem estar no máximo, já poderia ser um problema, o que o Kishimoto, autor de Naruto, faria para trabalhar com ele usando o máximo de sua velocidade? Exatamente, o Hokage é simplesmente cortado de cena depois disso. A combinação Hokage-Onoki nunca mais é vista. Então, temos o Hokage lutando contra os Susanos sem usar sua velocidade máxima, sendo que a velocidade é sua principal característica. É importante destacar que Madara é
óbvio, dizendo a si mesmo que era mais capacitado do que aquilo, como acontece no momento do pólen da floresta, que os derruba. Na minha cabeça, um Kage já deveria estar muito ciente de sua ideia de unir seus poderes para derrotar os 25 clones de Susanoo. Isso era algo, tanto que a derrota deles ocorre fora de tela, algo semelhante a Tobirama. Entenda, é óbvio que aquele Madara é bem mais poderoso que o Tobirama, mas independente disso, Tobirama tinha os recursos para evitar ser acertado, como sua velocidade de reação absurda e o Hiraishin. Com o Hiraishin, ele deu um certo trabalho no Obito, Jinchuriki da Jubi. Claro que Obito facilitou para isso, mas Obito nessa forma era outro nível de poder, tanto que depois que o Madara desvia da primeira investida do Tobirama, ele tenta acertá-lo, mas Tobirama rapidamente usa o Hiraishin, mostrando que ele conseguiria desviar do Madara, pois ele conseguiu. Assim como no caso dos Kages, Kishimoto não sabia como Madara poderia derrotar o Tobirama, então a derrota de Tobirama acontece em segundos e fora de tela. Nada impediria do Tobirama de usar o Hiraishin para se afastar antes de ser fincado por uma estaca de Rinnegan, como ele fez anteriormente. Mais uma vez, Madara é inegavelmente mais poderoso, mas não muda o fato que Tobirama poderia ter feito isso, pois ele já fez. Para quem não entendeu, tanto Tobirama quanto Minato precisavam ser tirados de cena devido ao Hiraishin, que se combinado com outros ninjas, poderia ser perigoso, como foi com Tobirama e Naruto contra o Obito. Então, Kishimoto deu um jeito de tirá-los de cena, tirando os braços do Minato, o que impediu de arremessar as kunais e fincando as estacas em Tobirama, o que não adianta muito, pois depois o Kishimoto dá o poder de teletransporte para o Sasuke, o que gera um grande problema para o Madara. Madara havia anunciado que desta vez lutaria a sério, mas foi praticamente humilhado por Naruto e Sasuke, muito por causa do Amenotejikara do Sasuke. Ainda assim, convenhamos que se tivessem 3 ninjas com técnica de teletransporte, seria muito mais complicado. Esse evento de tirar um personagem de cena para dar continuidade à história é chamado de efeito banco. Não é um termo formal ou amplamente ensinado nas teorias clássicas de narrativa, mas é uma descrição prática de algo frequente em histórias. A ideia do efeito banco é o seguinte: no futebol, os times costumam competir em mais de uma competição simultaneamente, o que gera um grande cansaço no time. Devido a isso, em ocasiões pontuais, o treinador opta por poupar jogadores importantes caso haja outro jogo mais importante em outra competição mais importante. A diferença é que, nesse caso, não é sobre cansaço, mas sim que o protagonista acaba sendo deixado de lado por ser muito poderoso. Isso pode acontecer tanto para que a história continue, quanto para dar tempo de tela para outros personagens. Isso acontece bastante no mangá de One Punch Man, já que, na maioria dos casos, Saitama é o cara que vai chegar, vai dar um soco e acabou. Então, antes que isso aconteça, ele é deixado de lado para que outros personagens brilhem. O que vou falar agora não é o caso de One Punch Man, mas na maioria dos casos onde o personagem não foi construído para ser invencível, quando isso acontece, demonstra que o autor não soube lidar com o poder que ele deu ao personagem. Muitas vezes o protagonista é deixado de lado para permitir que a história continue, ou até forçando uma derrota fora de tela, como aconteceu com os Kages e com Tobirama. É sempre importante dizer que ser mais poderoso que o outro ninja não significa ser superior em todos os aspectos. Por exemplo, em uma comparação de Hashirama versus Shikamaru, Hashirama versus Shisui e Hashirama versus Tobirama, eu poderia dizer que, no mano a mano, Hashirama é mais poderoso que todos eles. Mas isso não significa que o Hashirama será superior ao Shikamaru em inteligência, que será superior ao Shisui em Genjutsu, ou que será mais veloz que o Tobirama. Afinal, Madara afirmou que Tobirama era o ninja mais veloz da época deles. Estou falando isso porque o quarto Hokage é uma peça fundamental para o roteiro desse vídeo. Madara é mais poderoso que o quarto Hokage? Sim, mas como vimos aqui, o Hokage é mais veloz. E está aí o problema. Sendo o autor e querendo manter o Madara na obra, pois ainda há planos para ele, como você lidaria com o Naruto, sabendo que o Naruto modo Kurama 2 é superior
superior ao Naruto modo Kurama 1, que é superior ao Haikage Yoroi 2, que é superior ao Haikage Yoroi 1, que é superior ao Madara em velocidade. Na lógica, a diferença de velocidade entre eles seria tão grande que não haveria o que o Madara fazer. E aí entra o efeito banco. Assim como os Kages aparecem para enfrentarem o Madara, Kishimoto já dá um jeito de tirar o Naruto de cena, fazendo com que os Kages se garantissem, sendo que quando o clone do Naruto é salvo pelo meteoro, foi afirmado a importância dele ali. Os Kages dizem que não precisaria do Naruto, afinal, eles são os Kages, o que não faz nenhum sentido. Eles uniram força no mundo todo, para enfrentar esse cara, acreditando que o Obito era o Madara. E aí, quando estão frente a frente com ele, decidem diminuir seu poder, mesmo sendo apenas um clone do Naruto. Esse clone era muito poderoso, afinal ele derrotou o terceiro Haikage e não ficava atrás do quarto Haikage em velocidade, tanto que o Naruto até destaca que os Haikages são velozes, comparando-os ao presenciar a velocidade do terceiro Haikage. Era o Naruto que tinha acesso ao mesmo modo que usou para superar o quarto Haikage. Então imagina como seria o Naruto mais os Kages contra o Madara. Eu sei que na sua cabeça de fanboy, se caso você for você está doido para digitar que não mudaria nada, e o Madara continuaria dominando, ignorando totalmente a forçada que o Kishimoto deu para tirar o Naruto de cena aqui. E esse Naruto tinha apenas o modo Kurama imperfeito. Quando o Naruto domina o modo Kurama com perfeição, a coisa piora ainda mais. O Naruto, que superou o Haikage correndo no chão, com sua velocidade absurda de Shushin, agora decide atacar o Madara pulando. Ou seja, ele vai para cima e começa a cair. É como se o Madara tivesse apenas dificuldade de reagir à velocidade de um corpo em queda, em vez da velocidade surreal e real do Naruto. Assim como o Madara fez contra as Bijus, onde ele apenas pula para cima em direção a elas. Isso não representa a velocidade real dos personagens. Naruto vai ser muito mais veloz no chão usando o Shushin. Isso é apenas um pulo para cima. Já em outro momento, temos Madara dizendo que iria capturar Kyuubi e o Hachibi. Mas olha só o que acontece mais uma vez. Voltamos com alguma explosão e temos o Gai e o Hachibi machucados, com Madara fazendo algo fora de cena. Porém, tem uma coisa que não tem como negar. Eu sempre destaco a intenção do autor. Aqui o Madara derrubou o Hachibi de alguma maneira e, consequentemente, causou dano no Gai, que estava em cima do Hachibi. Como resultado, o Hachibi diz que o Madara é incrivelmente forte. Isso é o autor destacando o quão poderoso é o Madara, que de fato é muito poderoso. Mas ainda assim, o Kishimoto não sabe o que fazer com o Naruto, e apenas diz que algo assim não iria funcionar com ele, e que segue lá parado. Esse nerf, devido à diferença de velocidade, também acontece com o Gai, que fica na forma base e não sai de cima do Hachibi, ou seja, ele não corre. Gai é o tipo de ninja que, no sétimo portão, causou pressão no Madara Jinchuriki da Jubi, o mesmo Madara que mostrou não estar para brincadeira ao arrancar o braço do Minato, quando ele tentou atacá-lo. Então, como colocar esse Gai para enfrentar um Madara em uma versão muito mais fraca? Simples, deixando-o de fora da tela, na forma base, ou parado. A luta continua com o Madara criando um Mokuryu, um dragão de madeira que absorve chakra. Então, Naruto, ao invés de usar sua velocidade absurda com Shushin, cria o Avatar do Kurama, que não usa Shushin e tenta combater o dragão que absorve chakra, sendo o Avatar do Kurama sendo puro chakra, o que obviamente dá errado. Entende como a velocidade do Naruto é constantemente evitada? Mas como seria se o Naruto usasse a velocidade dele? Felizmente, tivemos momentos assim. Poucos, mas tivemos. Um deles acontece logo após o confronto do Avatar do Kurama com o Mokuryu. Madara avança para cima do Hachibi e, com seu Susanoo, tenta atacar Biju com um ataque veloz e poderoso do Susanoo. Mas, mesmo com o Naruto estando muito longe e com o ataque do Madara
Já em movimento, Naruto cria um clone que avança tão rápido que cria um flash de luz e para o ataque do Madara com extrema facilidade. Esse momento deixa claro a tremenda diferença de velocidade entre aquele Naruto e aquele Madara. Afinal, estamos falando de um cara que está em uma transformação que é mais veloz que a transformação que ele usou para superar o Haikage no máximo. Haikage esse que, sem estar no máximo, já tinha uma velocidade reconhecida pelo próprio Madara, além de causar pressão nele. Ainda nesse feito, é possível perceber que, mesmo quando a velocidade do Naruto é colocada no máximo, acontece em um momento onde não seria prejudicial para o Madara. Ele teve toda a liberdade para atacar diretamente e com toda a sua velocidade o Madara quando quisesse, mas usou sua velocidade máxima apenas nesse momento para defender o Hachibi. Se o Naruto usasse sua velocidade máxima para atacar o Madara, aconteceria o que aconteceu nesse momento, onde mesmo o Madara sendo sensor, ele não teve velocidade suficiente para acompanhar e desviar do Naruto. E isso que esse Madara era o Madara Hine Tensei, que é mais veloz que o Madara Edo Tensei, já que literalmente todo Edo Tensei é fisicamente mais fraco. E esse Madara tinha absorvido o modo sábio do Hashirama, ou seja, estava muito mais veloz que antes. Mas dessa vez Kishimoto decide finalmente usar a velocidade do Naruto, já que Madara, além de estar usando Susanoo, também estava no modo sábio, sendo muito mais resistente e com um Susanoo muito mais resistente também, devido ao modo sábio. Quando Naruto, junto da aliança Shinobi, corta a conexão do Madara e do Obito com a Jubi, Naruto usa um Rasen Shuriken tão veloz que Madara sequer teve velocidade de reação, ou seja, existia uma diferença abismal de atributos físicos entre aquele Naruto e aquele Madara. Kishimoto deu muito poder ao Naruto e não soube lidar. Ele não podia deixar que o Naruto desse o seu máximo, pois ainda tinha planos para o Madara e os outros personagens. Se inscreve no canal Nação Anime e curta nossos vídeos. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios. Do